Olá, querido amigo, querido irmão, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo à EBD Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Estamos felizes que você tenha reservado esse tempo para aprender um pouco mais da Palavra de Deus juntamente conosco. Filipenses capítulo 4, verso 9 diz: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nesse momento que nós reservamos para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus com o pastor Evandro Soares, que hoje vai dar continuidade ao estudo já iniciado, Reino de Deus, queremos que seja um momento abençoador, que Deus fale aos nossos corações e esteja nos abençoando. Olá, bom dia! Eu sou o pastor Evandro, esta é a EBD Online, Escola Bíblica Dominical Online, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Nós estamos estudando o tema O Reino de Deus. Já vimos a primeira lição sobre a identificação do reino. Hoje estaremos estudando a segunda lição, que tem como título A Carta Magna do Reino, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Então diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esse é um texto muito conhecido, através do termo as bem-aventuranças, que é extraído do Sermão do Monte, registrado tanto no Evangelho de Mateus, como também no Evangelho de Lucas, sendo que Lucas geralmente se chama o Sermão da Planície, mas é o mesmo sermão com pequenas variações. Mas, queridos, o tema é a Carta Magna do Reino. Chama-se Carta Magna de um país a Constituição, o conjunto de leis que regem a vida nacional em todos os seus aspectos. Em nenhum país do mundo as pessoas podem fazer o que bem entendem. Todos cumprem ou tentam cumprir aquilo que é expresso através da Carta Magna, Constituição. Nos países altamente democráticos, a liberdade é orientada e depende de uma Constituição para dar a todos os chamados direitos iguais. O Reino de Deus também tem uma Constituição? Claro que não. Mas tem princípios para a orientação do caráter de cada um. Cada um é responsável por si mesmo, pelo que conhece da vontade de Deus, expressa nos ensinos de Jesus. Então, se o nosso tema é a Carta Magna do Reino de Deus, baseada aqui nesse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós queremos então dizer que há aqui princípios para os súditos do Reino de Deus. Há aqui princípios que devem caracterizar a vida daqueles que se sujeitam ao domínio de Deus, ao reino de Deus. Ou para usar aquelas expressões mais modernas que falamos na aula passada. Aqui estão as características dos revolucionários da Revolução de Deus. Ou aqui estão as características dos sonhadores do sonho de Deus. Ou aqui estão as características dos dançarinos que vão dançar a grande dança de Deus na humanidade. Aqui estão as características, marcas daqueles que
verdadeiramente estão conspirando para esse sonho, para essa revolução, para essa dança, para o reino de Deus. E então Jesus aqui nos apresenta essas características, que são conhecidas como as bem-aventuranças. E nós então queremos estudar essas bem-aventuranças, entendendo que cada uma delas marcam a vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Se somos verdadeiros discípulos de Jesus, se queremos ser verdadeiramente cristãos, se queremos ser súditos do reino de Deus, nós precisamos expressar no nosso viver cada uma destas características. É interessante que o termo aqui, traduzido como bem-aventurados, é a expressão em grego makarios, muito conhecida, na Bíblia Sagrada, que traduz também como benditos, ou como felizes, ou como abençoados. Então aqui Jesus caracteriza a felicidade dos súditos do reino de Deus, dos discípulos, daqueles que verdadeiramente querem viver segundo o reino de Deus. Então vamos para cada uma delas. A primeira está no verso de número 3. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade de espírito. Interessante que na tradução de Lucas, na versão de Lucas, a expressão é bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, enquanto Mateus trabalha, com a categoria de que esses discípulos são humildes de espírito, Lucas trabalha com a categoria de que eles são pobres materialmente. Mas as duas expressões, elas não se contradizem, elas se complementam. Porque a ideia é, quem é pobre é humilde de espírito, ou pelo menos tem uma tendência a ser humilde de espírito para reconhecer a sua pobreza material e a sua necessidade do outro, de Deus. De igual modo, quem vive a humildade de espírito é alguém que se reconhece que precisa, que necessita de algo, e esse algo é Deus, e esse algo é o reino de Deus. Portanto, aqui nós temos a ideia de que humildade de espírito significa sentir a necessidade da graça de Deus, reconhecer-se miserável, pecador e necessitado de algo, e esse algo é Deus. Então, somente aqueles que humildemente reconhecem a sua carência existencial, básica, fundamental, são aqueles que se tornam súditos do reino de Deus. Por isso Jesus diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus, o reino dos céus, na expressão de Mateus, significa a humildade de reconhecer que precisamos de Deus, que somos carentes, que somos pobres, que não temos nada, que mesmo que tenhamos bens materiais, isso não nos preenche, isso não nos dá sentido. Portanto, ser humilde de espírito é aquele que reconhece pecador, falho, carente, necessitado de Deus. Por isso dela é o reino dos céus. Daí então há uma segunda característica. Está no verso de número 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. As lágrimas em si de nada valem. Há muita gente chorando à toa. A lágrima que tem valor é aquela fruto do arrependimento sincero. É o choro por nossas culpas e é isso que nos justifica diante de Deus. A lágrima é a imperfeição de que no reino eterno não existirá. Portanto, ela caracteriza o nosso tempo presente, a nossa vida terrestre, existencial aqui nesta terra. Quando choramos por nossos pecados, quando choramos de arrependimento, quando choramos pelos pecados da nação, quando temos essa sensibilidade para reconhecer que somos falhos e que não atingimos o padrão que Deus planejou para a humanidade. Daí, reconhecendo isso, choramos. Choramos pela sensibilidade
de reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que não atingimos o alvo, que não atingimos o padrão de Deus. Jesus diz então: felizes os que choram, porque eles serão consolados. O consolo é ter o reino de Deus. O consolo é ter o Espírito Santo de Deus, confortando, consolando, guiando e sendo derramado nas nossas vidas como um bálsamo. Essa é uma característica dos súditos do reino de Deus. Essa sensibilidade. Nesse mundo de tanta insensibilidade, nesse mundo de tanta apatia, de tanta indiferença para com Deus e para com o outro, para com o sofrimento do outro, nós somos chamados a ter essa sensibilidade do choro, do chorar pelos nossos pecados, do chorar pelos pecados do outro, de chorar pelo pecado do mundo e assim nos colocarmos diante de Deus. Há uma terceira característica: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A mansidão aqui é a ideia de que o discípulo, o súdito do reino, não vive um espírito beligerante, de guerra, de repreender o outro, de alguma forma estar rebatendo o outro. Jesus, na sua palavra, diz que ele era manso e humilde de coração. E ele nos ordenou que aprendêssemos dele. Daí, a Bíblia também nos diz que um dos frutos do Espírito é a mansidão, o domínio próprio, o domínio do nosso gênio. Lá em Gálatas 5:23, a Bíblia retrata isso como um dos frutos do Espírito, a mansidão e o domínio próprio. E Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 24, da sua segunda epístola, ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Então, meus queridos, a mansidão deve também caracterizar a vida do súdito do reino de Deus. E Jesus promete para os mansos, para aqueles que não reagem de forma beligerante, de forma violenta à vida, Jesus promete herdar a terra. Que é uma promessa que também está lá num dos Salmos, que os mansos herdarão a terra. E aí nós podemos pensar que nós podemos viver uma vida abençoada se de fato nós vivemos a mansidão. A mansidão nos nossos relacionamentos, a mansidão no sentido de não reagirmos de maneira violenta à vida e às agruras que a vida nos apresenta. O súdito do reino é aquele que mansamente entende a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável e age de maneira mansa em todos os relacionamentos que estabelece nesta vida. A outra característica está no versículo de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A injustiça, nós sabemos, marca este mundo. O mundo jaz no maligno e a injustiça permeia a sociedade humana desde os seus primórdios, desde a queda. Mas o súdito do reino de Deus é aquele que tem uma sede e uma fome de justiça. Essa justiça é uma justiça, primeiramente, pessoal, porque somos injustos, somos falhos e buscamos a justiça que vem de Deus. E aí a Bíblia nos diz que pela fé nós somos declarados justos. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas também nós podemos pensar na justiça no sentido social. E aí há uma corrente que muito se desenvolveu, sobretudo aqui na América Latina, chamada corrente teológica, chamada Teologia da Libertação, que enfatizou muito essa ideia da justiça social, que também o súdito do reino de Deus precisa ter como característica, essa fome e a sede de justiça. Nós estamos num mundo de injustiça, e não somente precisamos dessa justiça pessoal que nos vem através da fé,
mas precisamos também dessa fome e sede de justiça social. Afinal, há muitos famintos, há muitos miseráveis, há muita injustiça no nosso mundo. Há um autor que é partidário dessa corrente teológica chamada Teologia da Libertação, George Pixley, um americano, escreveu um livro chamado O Reino de Deus, onde ele trabalha essa ideia de que todo súdito do reino, todo cristão, precisa ser alguém que luta, que almeja pela justiça. É um livro provocador, porque ele trabalha a ideia de que os cristãos, desde o primeiro século, de alguma forma abafaram essa ideia que já vinha com os judeus e que Jesus foi o grande propagador dessa ideia do reino de Deus como justiça, justiça social, e que de alguma forma os cristãos, institucionalizando a igreja, abafaram um pouco ou abafaram por completo essa mensagem. Mas o fato é que nós precisamos sempre enfatizar: reino de Deus é justiça. E bem-aventurados, felizes, é o que Jesus nos diz, são aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça é uma necessidade básica do ser humano. Por isso Jesus está dizendo que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Assim como a necessidade de se alimentar, Jesus está dizendo: aqueles que têm fome e sede de justiça, eles vão ser fartos. Fartos pelo reino de Deus, mas fartos também por poder contribuir, ser agência do reino de Deus, ser um agente do reino de Deus, ser um semeador desse reino de justiça neste mundo. Vamos para a próxima. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso de número 7 de Mateus capítulo 5. Ter misericórdia é compadecer-se do necessitado. Na igreja apostólica, na igreja primitiva, os apóstolos chegaram a criar ali toda uma forma de distribuição diária de alimentos e de acolher os necessitados, ao ponto de pessoas venderem as suas propriedades e bens, depositarem aos pés dos apóstolos, para que houvesse uma maior distribuição de bens entre os necessitados ali de Jerusalém. A igreja primitiva entendeu que essa característica do reino de Deus, do súdito do reino de Deus, a misericórdia, deve marcar o verdadeiro cristão e discípulo de Jesus. E misericórdia é verdadeiramente isso: a gente poder ajudar o necessitado, a gente poder auxiliar, amparar, apoiar aqueles que necessitam de ajuda, aqueles que necessitam de misericórdia. Há um texto lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se Deus é misericordioso para conosco, por que não temos a mesma atitude para com o nosso semelhante? Devemos ter misericórdia. E a misericórdia passa pelo nosso bolso, passa pelos recursos que nós temos para ajudar aqueles que necessitam. E nós sabemos quantas pessoas estão necessitando de algum tipo de ajuda nesse nosso tempo. Sobretudo agora, quando estamos vivendo esta pandemia, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas ficaram sem poder lutar pelo seu pão de cada dia, como ambulantes, como comerciantes. Nós, Igreja do Senhor, súditos do Reino de Deus, precisamos exercer o ministério da misericórdia. Precisamos criar uma grande rede de solidariedade. O Papa Francisco falava no início do seu pontificado da globalização da compaixão e da misericórdia. De fato, nós precisamos, como cristãos, globalizar a misericórdia. Quantas pessoas estão necessitadas? Quantas pessoas estão carentes? Quantas pessoas estão precisando de atos de misericórdia daqueles que conhecem a Deus, daqueles que têm algo a oferecer? Por isso Jesus diz: felizes os súditos do reino de Deus que são misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia da parte de Deus.
Uma outra característica está no verso de número 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Só Jesus pode limpar o coração do pecador. Portanto, só quem tem o coração lavado, purificado pelo sangue de Jesus, poderá entrar no reino de Deus e ver a face do Senhor. Contudo, cabe a cada cristão, pelo poder do Espírito, manter o seu coração limpo de mágoas, inimizades, ódio, sentimentos impuros e etc. Essa limpeza é necessária para o nosso crescimento espiritual. Daí Jesus nos fala: felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Há um autor cristão evangélico, Kierkegaard, que dizia que a pureza do coração é ter um só sentimento. É ter um sentimento voltado para Deus. É ter um coração unido em Deus. É ter um só sentimento para com Deus. Portanto, que esse seja a marca, que essa seja a marca, que essa seja a característica de todos os discípulos de Jesus, súditos do reino. Esse sentido em Deus, este coração plenamente limpo, porque tem o coração entregue ao Senhor, porque tem um coração que está dedicado ao Senhor. Vamos para outra característica. Versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos chamados a pacificar. Pacificar as relações humanas, pacificar as relações entre as nações. Eu e você, se somos súditos do reino, precisamos ser semeadores da paz. E nós podemos começar isso a partir dos nossos lares, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, a partir da nossa comunidade, a partir do bairro, a partir da igreja, a partir da cidade e do mundo. No mundo nós temos a história de grandes chamados pacificadores, Gandhi, Martin Luther King e tantos outros. E é interessante saber que nós também somos chamados a sermos pacificadores. O crente, o discípulo de Jesus, o cristão, é alguém que promove a paz. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, ele diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Jesus é o príncipe da paz. E como súditos de Jesus, devemos propugnar a paz na igreja, no lar e na sociedade. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Precisamos promover a paz. Precisamos ser semeadores da paz neste mundo de tanta violência, neste mundo de tanta guerra, nesse mundo de relacionamentos cada vez mais amargurados, de relacionamentos cada vez mais minados por mágoas, por ressentimentos, por violência. Nós precisamos ser semeadores da paz. Por último, o texto também nos apresenta uma outra característica que aqui no texto se apresenta no versículo 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. A ideia é que os perseguidos por causa da justiça são também os perseguidos por causa de Cristo. E o verdadeiro súdito do reino de Deus é alguém que vai sofrer perseguição. Paulo nos diz isso na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quanto que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sim, meus queridos, ser súdito do reino de Deus é ter a plena certeza de que nós também seremos perseguidos, seremos odiados, seremos caluniados, seremos de alguma forma injuriados
Por quê? Porque assim fizeram com o Senhor. Assim fizeram com Jesus. Isso me faz lembrar a ideia de que muitos cristãos hoje em dia têm sido aplaudidos pelo mundo, têm sido de alguma forma elogiados pelo nosso tempo. E isso me causa um incômodo, porque Jesus disse que o verdadeiro discípulo ele vai ser perseguido, ele vai incomodar, ele vai ser injuriado por causa da justiça, por causa de Jesus. E aí como entender que há cristãos hoje célebres que são aplaudidos, que são elogiados, que são de alguma forma elogiados pelo mundo, já que o verdadeiro discípulo não deve esperar isso, mas deve esperar perseguição, deve esperar mentiras contra ele. Jesus disse isso, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas diante disso, o que é que o discípulo deve fazer? Jesus diz no versículo 12, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, queridos, nós estamos caminhando já para o fim do nosso estudo, da nossa reflexão, e aqui então Jesus nos apresenta a ideia da felicidade a partir do reino de Deus. Nós já vimos que a expressão em grego para felizes, bem-aventurados é makarios, que é sim a ideia da felicidade segundo Jesus. E essa felicidade, ela tem 3 características a partir dessas bem-aventuranças. Ela é um bom relacionamento com Deus, ela é um correto relacionamento com o nosso semelhante, e ela é uma completa aceitação de nós mesmos. Você nota que a cada uma dessas características, elas se relacionam ou com Deus, ou com o outro, ou consigo. Bem-aventurados humildes de espírito, né? Uma característica que deve estar no meu interior.